Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje é quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação, e eu vou aproveitar aqui para falar sobre os resultados de BB Seguridade, BBSE3, por causa da pergunta que chegou lá no Instagram aqui do Gustavo, né, perguntando o que eu achei dos resultados. Então vamos falar hoje sobre isso. Logo depois da vinheta a gente já começa. Enquanto isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente lá embaixo se você tem BB Seguridade, se você prefere alguma outra empresa do setor de seguros, e logo depois da vinheta, como eu falei, a gente já começa. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui a mostrar os resultados do BB Seguridade, eu queria aproveitar para falar sobre o meu racional para esse ano com relação a empresas de seguros, né? O racional, assim, coletivo das pessoas sempre fala que período de alta de juros é bom para a empresa de seguros e período de queda de juros é ruim para empresas de seguros, porque as empresas de seguros elas dependem do resultado operacional, mas como elas recebem os prêmios daqueles seguros antecipadamente, elas aplicam esses valores, ela também tem um resultado financeiro muito robusto. Então o resultado depende tanto da operação dela quanto das aplicações que ela faz desse dinheiro. Em um período de queda de juro é natural que esse resultado financeiro caia. Esse é o racional coletivo, tá? Então, em tese, anos de quedas de juros, como é esse ano, por exemplo, que a Selic vem caindo ao longo do tempo. Hoje, até quando vocês estiverem vendo, vai ter terminado uma reunião do Copom. Vamos ver, é possível que ele tenha abaixado mais ainda o juro, que hoje, quando eu estou gravando, está em 10,75%, mas esse é o racional normal. Agora, o que acontece na realidade é o seguinte: quando esse resultado operacional da empresa ele suplanta o resultado financeiro, ou seja, quando ela consegue aumentar tanto a quantidade de seguro vendido, ou quando a sinistralidade reduz tanto, já que a economia melhorou, por exemplo, você consegue compensar o financeiro. E além do mais, a gente tem também uma parte de corretora dentro da BB Seguridade que as pessoas às vezes esquecem, e é o braço que mais está crescendo. Então vocês vão ver como o lucro dessa parte da corretora já tem sido relevante aqui no final, tá? Agora sim, a gente passa para os resultados, que a gente vai trazer um pouco de número com relação a tudo isso que eu falei aqui. Então eu já estou aqui com o sumário do desempenho da empresa. Vou tentar colocar aqui só os dados, tá? Em gráficos assim ou em tabelas, porque fica mais fácil da gente ver. Quando a gente olha aqui o resultado das participações, né? Porque a BB Seguridade nada mais é do que uma grande holding que tem várias pequenas empresas com parceiros. Quais são essas pequenas empresas? Brasil Seg, Brasil Prev, Brasil Cap, Brasil Dental e os negócios de distribuição. Quando a gente olha esses resultados todos aqui, a gente percebe o quê? A gente percebe que negócios de distribuição não é participação, é 100% dela, tá? Então a gente tem aqui a Brasil Seg, por exemplo. Olha só, ela subiu 11,8% frente ao primeiro trimestre, que é esse número daqui. A Brasil Prev, que é a previdência privada, 30% de queda. Caiu de 328 milhões para 229 milhões. Essas duas aqui, a Brasil Cap e a Brasil Dental, são muito pequenininhas. Se vocês olharem, mesmo assim a Brasil Cap subiu 12%, que é a parte de capitalização. E o negócio de distribuição, que a corretora subiu aqui 12,1%. Tá? Então, esses aqui são os dados de resultado da empresa. Então, a gente vê que, operacionalmente, todas elas cresceram, menos ali a Brasil Prev. Só que, dentro desses resultados, de cada uma dessas empresas, tem um operacional e um financeiro. Então a gente vai ver o resultado de cada uma delas para ver se o que melhorou foi a operação ou se o que melhorou foi o financeiro, tá? Antes da gente falar exatamente isso, eu quero aproveitar para trazer para vocês o seguinte: o guidance da empresa, que eram as expectativas dela. Dentro das expectativas da companhia, ela acreditava que ela iria conseguir aqui um resultado operacional não decorrente de juros de
entre 5% e 10%. No primeiro trimestre foi 10,9%, ou seja, foi acima das expectativas da empresa. Os prêmios emitidos da Brasilseg ficariam entre 8% e 13% para esse ano, veio acima da expectativa. Reservas da Previdência Privada, né, PGBL e VGBL da Brasilprev, entre 8% e 12%, ela conseguiu 15,2%. Então, é impossível, com esses números, a gente falar que o resultado da BB Seguridade foi ruim. O resultado da BB Seguridade foi bom. Na verdade, ele foi muito bom. Né? Por quê? Porque vocês vão ver que o operacional suplantou a queda do financeiro e aí ela conseguiu, ainda assim, aumentar o lucro líquido dela final, que é de onde acaba saindo os dividendos, que eu acho que é o motivo que a maioria das pessoas investe em BB Seguridade. Então você vê aqui, lucro líquido 1,76 bilhões, 1,84 bilhões. Ele subiu 4,7% porque o operacional, que a gente viu que ultrapassou a expectativa em todas, suplantou a parte do financeiro. Se ainda está difícil para vocês conseguirem observar isso, eu gosto sempre de trazer essa tabela daqui, que é o resultado operacional não decorrente de juros. Né? Então, esse resultado operacional não decorrente de juros, a gente consegue ver aqui, ó, primeiro trimestre de 2024, 2 bilhões 360 milhões. Né? Por que esse número é maior do que o outro? Porque em todas as participações, todas não, quase todas, ela tem 74,99%. Né? Então, o Brasilseg aqui 853 milhões, Brasilprev 393, aqui é o valor integral, o valor de 100% do resultado das companhias. Você vê que operacionalmente cresceu 10,9%, todas subiram, menos a Brasilcap. A Brasilcap, sim, teve um resultado negativo, mas ela é muito pequenininha em relação ao todo. Então, o resultado foi muito bom, foi bem expressivo aqui para a empresa. Agora, vamos passar rapidinho aqui, ó, Brasilseg Seguros aqui, só para vocês entenderem um pouco mais. Quando a gente vai no lucro líquido aqui, a gente vê um aumento de 11,7%. Só que a gente vê, na verdade, um aumento aqui de 12% do resultado operacional e a gente vê uma queda de 9,3% do resultado financeiro. Então, tá certo quando a gente fala que em períodos de queda de juro vai atrapalhar o resultado da empresa. Sim, vai atrapalhar, mas se a operação dela crescer mais do que a atrapalhada aqui embaixo, não tem problema nenhum. Você vê que ela cresce do mesmo jeito aqui. Por que ela conseguiu melhorar tanto o resultado aqui, 12%? Simples, né? Primeiro, prêmios ganhos aqui, 9,6%. Isso aqui é uma coisa que é interessante. Segundo, cara, a sinistralidade, quer dizer, o quanto desse prêmio ela teve que pagar de sinistro, caiu 1%. Quer dizer, ela pagou 890 milhões, agora 881 milhões. Não foi tão bom quanto o quarto trimestre, né? Mas foi muito bom mesmo assim. E outra coisa que também é importante, aqui a gente tem a cessão de prêmios. O que é a cessão de prêmios? Né? A cessão de prêmios nada mais é do que aqueles prêmios que você repassa para a resseguradora. Então, a gente vai ver que a Brasilseg é uma empresa que tem muito seguro do seguro rural. E a gente não sabia ainda da questão do Rio Grande do Sul, mas a gente já sabia que a safra desse ano viria ruim por causa da questão do El Niño, por causa da questão climática. Então, ela já sabendo disso, o que ela fez? Ela aumentou 41% a cessão desses prêmios para resseguradoras. Então, ele conseguiu se salvar aqui e salvar bem os resultados. Por quê? Porque grande parte disso foi passado para a resseguradora. Então, a gente vê aqui que o índice combinado da empresa, mesmo em um período mais difícil, ele melhorou 0,8%. Né? Então, você vê aqui, ó, o rural ficou com composição de prêmio emitido só de 12,1%. Mesmo ele representando grande parte do seguro da empresa e grande parte da carteira de crédito do Banco do Brasil, que é a controladora da BB Seguridade. Quando a gente vai para a Brasilprev, a gente já vê um cenário um pouquinho diferente.
Né? Por quê? Porque a gente teve melhora aqui no operacional também, ó, a receita total de previdência e seguros crescendo, a receita líquida de previdência e seguros também, só que aqui é diferente. Na previdência você tem receita com taxa de gestão, que é o principal ganho teu, mais o resultado financeiro. Você vai ver que a receita com taxa de gestão subiu 6,2%, apesar da receita total de previdência ter subido 13%. O que aconteceu? Houve uma migração de pessoas que investiam em fundos multimercado mais alavancado não, mas mais arriscados, e passou para a renda fixa. E aí, essa migração traz o quê? Taxas de gestão mais baixas, porque os fundos de renda fixa, eles têm taxas normalmente de administração de gestão menores, né, do que fundos multimercados. Os fundos multimercados tiveram um resultado muito ruim no ano passado, em 2023. Então, a gente teve essa migração e a gente acabou vendo exatamente isso. Né? Mesmo frente ao quarto trimestre, a gente vê ó, 22% e 3%. Né? Aí a gente passa aqui, ó, resultado operacional não decorrente de juros, mesmo assim cresce 7,4%. Só que o resultado financeiro cai de 246 milhões, 302 milhões para menos 5 milhões. Então, o que faz cair o resultado da Brasilprev, que foi o detrator de valor, foi exatamente o resultado financeiro. Então, o resultado da BB Seguridade veio bom, mas não veio excelente por causa do resultado financeiro da BB Seguridade, do resultado financeiro aqui da Brasilprev. Tá? E aí, ela mesma chega a falar, né, que o grande detrator de valor aqui foi o descasamento temporal dos índices de inflação na atualização de ativos e passivos do plano de benefício definido, que inclusive é um plano que eu próprio sempre falo que eu tenho, né, porque é um plano que eu fiz em 2001, e é o meu plano, por exemplo, ele paga IGPM mais 6% ao ano. Então, nesse ano, até ele não está rendendo bem, né? Porque o IGPM foi negativo no primeiro trimestre, inclusive ele rendeu negativo. Só que quando o IGPM foi lá 30%, ele subiu. O que é esse descasamento? No primeiro trimestre, ele usa janeiro, fevereiro e março. Só que, para fins aqui de resultado, usa um mês anterior, descasado, dezembro, janeiro e fevereiro. Por quê? Porque você não teria como ver o resultado, porque o de abril só sai lá para o dia 28, 29 de abril, por exemplo. Você não conseguiria fechar os resultados. Tá? Então, você precisa fazer esse descasamento. Então, a empresa ela até chega a citar que o lucro dela, né, ajustado e normalizado por essa questão de descasamento, teria sido 1.918 bilhões, contra 1.786 anteriormente falando. Né? É claro que esse descasamento depois ele se desfaz. Igual ano passado, por exemplo, aconteceu no terceiro trimestre. Ó, ele normalizado ele estaria aqui bem abaixo do resto. Né? No quarto trimestre também um pouco abaixo do resto. Então, se agora ficou acima, depois o descasamento, né? Porque o abril, maio e junho, o outro vai ver março, abril e maio. Em algum momento vai descasar favoravelmente para a empresa na contabilização. Então, isso também não traz tanto problema para a gente aqui, não. Tá? Depois, o resto, a gente tem capitalização que é pequena, e aqui a Brasil Dental, que não entra aqui, tá? Porque é equivalência patrimonial. E aí a gente vem aqui para corretagem, BB Corretora. Tá? E aí a gente está aqui, é uma coisa que é importante a gente dizer o seguinte, essa corretora, tá, é a corretora de seguros do Banco do Brasil, não é a corretora de investimentos. Então é a empresa que vende os seguros. Vocês vão ver que essa empresa aqui subiu 11,5%, despesas gerais administrativas só subiram 8,7%, quer dizer, o resultado operacional subiu 12%, resultado financeiro subiu 9,9% nesse caso. Por quê? Porque ela já tem comissões a aproximar, atingindo 5,1 bilhões ao final de março, que vão entrar em receita de corretagem nos próximos anos. Então, o resultado financeiro expandiu 9,9% em função da redução nas despesas de atualização monetária de dividendos a pagar, devido à queda na taxa Selic, aliado ao aumento de cerca de 1 bilhão do saldo médio de caixa, que mais que compensou a queda na taxa de juros. Ó, mais uma vez o operacional
melhor do que o financeiro aqui, né? Então, se eu pudesse definir aqui o resultado da BB Seguridade, é que foi um resultado bom, eu diria até de bom para ótimo, tá? Ele só não foi ótimo por causa exatamente do resultado financeiro das empresas controladas. Mesmo assim, na corretora, a gente viu que o resultado financeiro foi bom, porque ele conseguiu compensar a queda de juros. Agora, o que eu sempre tento trazer nas minhas análises é o seguinte: o que a empresa tem controle e o que a empresa não tem controle. Né? A empresa não tem controle com relação à queda da taxa de juros. Então, isso ela não tem o que fazer. Com relação ao que ela tem controle, ela foi muito bem. Ela conseguiu aumentar a reserva de previdência dela, ela conseguiu aumentar o número de seguros, ela viu um aumento no seguro rural ali de risco e ela aumentou a cessão de crédito ali, mesmo aceitando ganhar um pouco menos. Então, tudo isso foi muito bem feito. E mesmo assim, ela ultrapassa o guidance ali em todos os segmentos dela. Então, eu particularmente gostei bastante. Tá? Outra coisa que vale a pena a gente citar também é essa tabelinha aqui que ela coloca no final, mostrando o desempenho das ações aqui. E aqui traz um resultado muito interessante para a gente dar uma olhada. Né? O lucro por ação no primeiro trimestre foi 88 centavos por ação, agora 92 centavos por ação. Né? Quando a gente vem aqui no valor de mercado, ó, 65 bilhões contra 65 bilhões, quer dizer, teve um aumento de lucro e não teve aumento do valor de mercado. Isso faz com que o preço sobre lucro diminua de 9,8 para 8,3. Só que caiu com taxa de juro em queda, o que é no mínimo estranho. Né? Então, assim, eu não quero chegar e falar aqui, né? O que o resultado foi bom, eu posso falar. Mas eu não quero chegar aqui e falar assim, a última oportunidade, está baratíssima e etc. Não. O que eu posso dizer e afirmar categoricamente é que uma compra hoje de BB Seguridade a R$ 32 é muito melhor do que a compra de BB Seguridade a R$ 32 ano passado. Nem mesmo que ela caia, hoje tem muito menos pressão de queda do que tinha lá atrás. E aí eu acho que é muito legal, né? A gente sempre tentar trabalhar naquilo que a gente tem controle. Né? Então, isso a gente tem controle. Esse tipo de análise a gente tem controle. Cara, se o que está acontecendo no Sul vai impactar os resultados, dizendo que próximo trimestre vai dar um resultado horrível e etc., isso nem a gente, nem a própria gestão vai ter controle sobre uma catástrofe climática. Né? Mas o que ela conseguiu fazer ao longo desse trimestre mostra que é uma empresa que está sendo bem gerida. Tá? Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.